Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Café com Sal, podcast que você sabe, já na sua segunda edição, fala sempre de carreira, liderança e empreendedorismo, trazendo pessoas super interessantes aqui para a mesa. O nosso apoiador, claro, não podia deixar de ser, é a Life Mix. Hoje eu estou tomando de novo, eu estou absolutamente viciado, encantado com esse chá, que é o chá de hibisco com fibras. A Life Mix que faz bebidas funcionais. Bebida funcional vai além do sabor e só do prazer de se refrescar, né? Ela tem uma propriedade nutricional. Quando você conversa com os profissionais da Life Mix, você percebe o preparo e a paixão por trás disso tudo. É gente formada com PhD em nutrição, médicos, etc. Então, assim, mais importante do que olhar com cuidado o que a gente põe no nosso corpo, nada há. E muito bem, hoje a gente está premiado com a presença do José Cláudio Securato. Ele é CEO da Sampo Escola de Negócios, escola que eu tenho a honra, né, de lecionar ali na educação continuada jurídica. Eu tenho o prazer, como eu disse a vocês, de recebê-lo hoje aqui. Zé Cláudio, prazer estar contigo. Prazer é meu. Obrigado pela tua presença na segunda temporada repaginada do Café com Sal. E fico feliz de você estar aqui, satisfeito. A gente já bateu um papo antes, mas hoje, obviamente, em frente aí às câmeras e falando um pouco também de você. Obrigado novamente, tá? Obrigado pela tua a você. presença. Uma honra estar aqui com você. Adoro os podcasts, conversas super legais, bem fora do óbvio. Espero que eu também consiga agregar que nem os outros entrevistados, que nem outras pessoas, você bateu o papo, que foi demais. Já conseguiu. Olha que simples, não é assim? Muito bom. Mas obrigado. Boa, vamos lá. Me conta uma coisa, eu te conheço e todo mundo, obviamente, no mercado te conhece pelo projeto do qual você está adiante, né? Mas o que está por trás disso, né? Quem era o Zé Cláudio Securato ali, lá atrás, começo de vida? Qual era o teu contexto de vida, família? A gente brinca aqui e sempre faz essa pergunta, né? De que buraco você veio? Me conta um pouco dessa tua trajetória, porque eu estou querendo viajar um pouco nela. Vamos lá. Vamos lá. Bom, eu vim de uma família de classe média, tive o prazer de conviver com todos os meus avós durante muito tempo. São Paulo mesmo? São Paulo mesmo. Né? Minha família inteira é de São Paulo. Todos os meus avós de São Paulo, meus pais de São Paulo. A família lá atrás tem que origem? Você tem esse dado? Origem italiana. Italiana. Principalmente. Tá. Dos meus 8 bisavós, 7 eram italianos. Né? 7 italianos. Vieram na mesma época. Vieram mais ou menos na mesma época, separados, né, e se encontraram aqui no Brasil. Então, uma família que trabalhou muito, né, que lutou muito, uma família que a cada geração conseguiu colocar um tijolinho a mais. Né? Então, meus dois avós conseguiram prosperar, né, para a época deles, conseguiram fazer patrimônio, conseguiram proporcionar para o meu pai e para minha mãe, né, já uma vida melhor, uma vida com escola privada, com faculdade, né? Meus pais, ambos estudaram bastante, né? Meu pai, um acadêmico referência, matemático, engenheiro, né? Fez mestrado e doutorado em matemática, depois fez outro doutorado em administração e finanças. Desculpa te interromper, mas ele devia ser exceção na turma, assim, né? Não Exceção. É todo mundo que tinha essa carreira, inclusive nessa época, né? Não, ele trabalhava no mercado financeiro e mantinha a carreira acadêmica, começou a dar aula muito cedo, se expôs aos dois mundos paralelamente, né? O mundo do mercado financeiro e o mundo acadêmico com muita profundidade. Acho que isso trouxe um contexto que mais para frente foi super importante para eu chegar no cenário de educação como eu cheguei. Né? A minha mãe foi para um outro caminho, né? Mais ciências sociais, fez geografia, depois ela fez mestrado e doutorado em ciências da religião. Mas você vê que as duas formações são muito sólidas. Não, né? e que oportunidade para ela, porque assim, quando eu olho para minha mãe, a minha mãe não teve oportunidade de fazer faculdade. Na época os pais só tinham condição de colocar o irmão. E até então porque a meu mulher tio fez, ela não. E a mulher não tinha, né? Um protagonismo tão grande. Não, né? não. Mas a minha avó, mãe dela, sempre fez questão de colocar homem e mulher em pé de igualdade. Então, a minha mãe e meu tio tiveram condições idênticas. E acho que a minha mãe, até por influência do meu pai ser um acadêmico, acabou também indo para o caminho de uma formação um pouco Já mais era essa mais dinâmica sólida. de casa, né? Perfeito, fazia parte. Eu tenho um irmão mais velho, né, e tenho uma irmã mais nova, né, e ambos sempre tive uma relação espetacular com eles, né, meu irmão sempre meu melhor amigo. Porque tem essa coisa do filho do meio, né? O filho Porque na verdade assim, todo mundo tem opinião para tudo, né? O caçula é largado, o mais velho é de cristal, o do meio tá sempre amassado no sanduíche. Mas não é uma realidade que você viveu? Não foi. Você sabe que, claro que o meu irmão ele é 2 anos mais velho, mas ele adiantou 1 ano na escola. Então ele tinha 3 anos de diferença na escola. E a gente tinha perfis muito diferentes, porque ele era o melhor aluno da escola,
sempre no melhor quadrante, alta performance. E eu era o pior aluno da escola. Então a gente estava em situações diferentes e socialmente sempre muito próximos, né? A gente tinha vários amigos em comum, a gente viajava junto. Então a gente passou, lógico, dentro da compatibilidade da idade, né? Ele sempre me puxou, né? Para eu poder me antecipar. Então, primeira vez que ele viajou sozinho, eu não podia viajar sozinho, mas com ele podia, então eu também fui sozinho. Sabe, essas coisas, então você vai entrando na cola do mais velho, né? É óbvio que é super bom, você amadurece, você conversa com pessoas mais velhas, né? Você vai aprendendo também, né, como se comportar num grupo diferente do teu, né? Então, principalmente com fases diferentes de maturidade. Às vezes você é meio criança ainda, ele já está na pré-adolescência, aí você já quer ficar um pouquinho mais velho, né? Você já quer também aprender a inserir. Isso foi super importante para mim, né? Dentro desse contexto, como mau aluno, né, durante a escola, uma coisa que eu sofri, foi muito mau aluno. Eu peguei recuperação na quinta, na sexta, na sétima, na oitava. Queria fazer bem feito, meu pai me dizia isso. Aproveitar o máximo, né, já que já estava pago mesmo. Extrai né? tudo. O único ano que eu não peguei recuperação foi o segundo do ensino médio, né, atual, nosso segundo colegial, que eu repeti de ano. Então, isso foi... Eu achei que você ia dar um depoimento do tipo, não, esse aí eu passei direto, não, que você repetiu. Não, esse eu não consegui nem a recuperação. Sim. E foi horrível, né? Porque eu não tinha consciência que eu era um aluno ruim. Eu achava que tudo no final dava certo, porque fazer uma recuperaçãozinha lá e depois eu me Mas você não acomodava. se sentia injustiçado? Não, zero. Eu realmente contribuí para não fazer... E em casa, o contexto de casa, com esse pai, com essa mãe e com esse irmão mais velho, entre aspas, referência, você dormia tranquilo? Como é que era isso? Eu dormia tranquilo, o meu irmão me ajudava. Talvez eu tenha chegado na recuperação porque várias vezes o meu irmão me dava aula particular para me ajudar a fazer uma prova, aquele desespero, né, de um dia antes da prova, ele me ajudava muito nesse sentido. Mas peguei uma fase que meu pai trabalhou muito, se distanciou um pouco daquela cobrança dura, né? Bem ou mal acabava passando de ano, até o dia que eu reprovei, e aí, logicamente, né, morri de vergonha, não consegui olhar, né, nos olhos dos meus pais, falando assim, porque eu achei que nunca ia acontecer aquilo comigo. Até porque você é penalizado, porque você perde um pouco da convivência com os teus amigos do dia a dia. Exatamente. Também. Tem esse lado que é pesado. Exatamente. E meu problema eu tinha um problema mais de comportamento do que de estudo em si. Desinteresse, cabulava muita aula, ia pro clube jogar futebol, ia no cinema. Não era a tua prioridade. Não era. Então, e eu sempre tive uma facilidade social, então tinha vários grupos, vários amigos, e obviamente não tomei as melhores decisões, né, na época. Mas meu pai teve uma conversa comigo que foi decisiva, né, porque ele chegou para mim e falou assim, filho, eu achei que ele fosse brigar comigo muito. Né? A nossa geração é uma época que os pais brigavam muito com a gente, né? Cinta, quem não lembra da cinta? Não, exatamente. Não era bronca voz alta, né? Bronca era bronca mesmo, né? Então, meu pai chegou e falou assim, pega um papel, uma caneta e volta aqui. Aí eu peguei o papel e falou assim, escreve o nome de todas as pessoas que você conhece. Todas. Aí eu escrevi. Não, um monte de gente. Aí ele olhou o papel e falou, não, eu falei todas. Todas. Todos os parentes, todos os meus amigos, todos os seus amigos, etc. Aí ele passou um traço assim no meio e falou assim, agora você vai colocar pra mim, né? Eu quero ser essa pessoa, eu não quero ser essa pessoa. Aí eu fui colocando, né, pessoas que por alguma razão eu tinha algum tipo de admiração, eu falava, poxa, eu queria ser que nem ele ou que nem ela. No final ele olhou e falou assim, olha, você não quer ser quase igual a ninguém. Você quer ser igual a estas poucas pessoas. Olhando o que você está fazendo agora, versus o que você quer ser, você acha que você está no caminho certo? Putz, aquilo clareou para mim. Eu falei assim, bom, tá na cara que eu vou ser as pessoas, um tipo de pessoa, igual aquelas que eu não quero ser. Aí eu fiquei uma semana sem dormir. Cheguei pro meu pai e falei, pai, pode falar. O que você quer que eu faça? E aí ele chegou, lógico que ele aproveitou, né? Ele me colocou numa escola horrível à noite. E falou assim, você vai ter que fazer cursinho. Porque você vai fazer a dependência do segundo ano com o terceiro ano. E você vai fazer cursinho, porque você não aprendeu nada. Você não aprendeu nada nunca. Né? Então o seu colegial, né, seu ensino médio, ele é nulo. Então, eu quero que você agora, você vai estudar. Então, dá tchau pro amigo, né? Dá tchau pra namorada, você vai sumir, tá? Você tem sábado à noite, de tal horário a tal horário, você vai estudar todo dia. Você vamos ter que tirar um atraso. E aí eu fiz isso. Né? E aí foi quando eu comecei a me dedicar, tinha muita dificuldade de correr atrás, não sabia estudar direito. Né? E foi quando eu falei, eu preciso otimizar esse negócio. Eu falei, ou eu aprendo a aprender,
ou eu vou sofrer muito. Né? E eu tinha muita dificuldade em todas as matérias. Não é que a gente que é boa de humanas, boa de exatas, eu era ruim em tudo. Por uma questão de desconexão com aquilo tudo. Desconexão, e eu não tinha me dedicado. Né? E lógico, se você não se dedica, você não evolui. Então, foi nesse momento que eu, de fato, entrei no jogo, né? E joguei para ganhar. Mas que legal, quer dizer, pode parecer um gesto simples, mas olha que didática do teu pai, né? A gente deu uma solução, claro, teve um empurra aí, mas assim, o fato dele ter feito aquele exercício no papel, que pra mim marcou muito aqui, te ouvindo falar, abriu horizontes pra você que você nunca tinha visto, né? Que você nunca tinha olhado pra isso, dessa forma, pelo menos, né? Você não tinha essa... Até porque com essa idade a gente não tem esse olhar distante de onde eu quero ser, onde eu quero chegar. A gente não tem essa preocupação, não tão cedo. A gente não tem, e depois, né, no futuro, já adulto, bem mais velho, conversei com meu pai e falei, pai, por que você fez isso? Ele falou assim, você não sabe quanto que eu pensei pra fazer aquilo. Porque eu falei assim, eu preciso conseguir falar alguma coisa pra ele que toque ele. E se eu chegar pra ele e falar tudo que eu já falei pra você a vida inteira, que estudar é importante, você não vai ser ninguém se não estudar, vai definir seu futuro. Isso eu já falei, então assim, eu preciso fazer alguma coisa que seja realmente muito marcante, né? E eu acho que foi muito marcante pra mim, de fato fez muita diferença. Tá me lembrando que tem muito pai, eu tinha relatos, né, de pais de amigos naquela época, por exemplo, assim, questões relacionadas, por exemplo, ao uso de drogas. Levava o filho numa clínica para ver o que acontece com essa turma se vai por esse caminho. Então, assim, ambientes de delinquência, vamos dizer assim. E fazia a mesma coisa. Era muito comum isso, né, na nossa época, né? Os pais pegarem pela mão e falar assim, quando não tinha muito jeito, falar assim, deixa eu te mostrar o que acontece contigo. Se não tem a capacidade como teu pai de desenhar esse cenário, de vislumbrar o que você pode ser, o que você deseja ser e o que aquelas pessoas de sucesso fizeram para chegar lá, às vezes ia pela terapia de choque mesmo. Né? É porque a gente tem muita dificuldade de criar o cenário na nossa cabeça. No fundo, quando a gente ouve um conselho, quando a gente ouve, né, principalmente uma criança, um adolescente dos pais, para a gente formar isso no nosso sistema, uma abstração cerebral é muito difícil. Né? Ele fala, o pai fala, o pai e a mãe, né, as crianças, elas imaginam uma coisa, elas criam uma realidade na cabeça delas que às vezes não é condizente com a própria fala, né? Eu tive um outro episódio muito interessante nessa mesma época, porque o meu pai sempre incentivou muito a gente em termos de trabalho, né? Com 14 anos ele chegou para mim, meu irmão tinha 16, falou, não vou pagar nenhuma conta de vocês. Naquela época tinha linhas telefônicas, que eram ativos, né? Lembra? Valia $1.000, $2.000. Cara, eu tava fazendo uma limpeza outro dia de coisas de família e álbuns, etc e tal. E você achou? Achei IR, declaração de imposto de renda, porque isso era patrimônio. Você ficava um tempão na fila para conseguir uma linha telefônica. Quanta gente, até para quem está nos assistindo é mais jovem, nos ouvindo e tal, você casava, muitas vezes, tinha muito essa coisa do dote, né? É verdade. Do pai e da noiva, dar de presente para o casal, que hoje em dia o pessoal se preocupa com o apartamento, a preocupação na época era a linha telefônica. Era um ativo. Era um ativo. Então assim, achei declaração de imposto de renda com esses ativos, você colocava, ações da Telebrás. É isso. Porque você tinha a linha, você levava a ação da Telebrás também. Tudo no papel, os títulos. É muito legal, ali, né? Muito louco olhar para isso. Então foi uma viagem assim espetacular, mexer nessas caixas. Assim, foi essa semana. Para mim foi uma primeira experiência de trabalho, né? Meu pai falou, vocês vão gerir essa carteira de linhas telefônicas, vão cobrar os aluguéis. Minha mãe me levava na agência bancária, eu tirava o extrato para ver quem tinha pago, ligava para quem não tinha pago. E ele falou, todo o dinheiro que vocês arrecadarem vão pagar as contas de vocês e o que sobrar é de vocês. Claro que ele tinha feito a conta, não sobrava nada, né? Claro. Então a gente pagava a escola, o inglês, ou não sei o quê. E aí vinham os planos de expansão, né? Que você podia pegar um CPF e habilitava linhas novas. Não tinha linha para todo mundo, mas eu peguei tanto CPF de todos os meus familiares. Fui lá, protocolei e consegui expandir a carteira de linhas. Conseguimos alugar mais linhas. Consegui ganhar mais dinheiro. Foi nessa época que deu a virada do número a mais, não foi? Com essa expansão? Foi... Eu acho que foi porque... Foi porque de uma hora para outra, você não teve essa quebra? Eram 7 números, né? Eram 6 números às vezes, 6 né? números. O da minha casa era 663520. É isso. Esqueço até hoje. É isso. Aí foi para 3 números, isso. Né? Acho que foi aí. Que teve uma quebra rápida, você lembra? Que de uma hora para outra isso... E aí expandiu bastante. Foi. Deve ter sido mesmo. E a gente conseguiu aumentar, eu e meu irmão, bastante o número de linhas. E a gente começou a ganhar dinheiro. Né? E nessa época também isso me ajudou muito a ser um mau aluno, né? Porque eu saía muito, aproveitava muito, começava a ir em algumas boadas, algumas coisas, aproveitando esse dinheiro que eu estava ganhando. Já virou um businessman. Já virou júnior. Mas foi isso. Então essa é uma fase interessante, né? Uma fase que eu tinha uma boa capacidade de conexão
social, né? Eu era super conhecido na escola, tinha um monte de amigo, fazia um monte de esporte, sempre adorei esporte, jogava um monte de time de um monte de coisa. Ao mesmo tempo, comecei a ter uma noção de trabalho, né? Uma coisa simples, ganha dinheiro, gasta dinheiro, né? Receita e gasto, receita e gasto, e o que sobrar é muito legal quando sobra, né? Então é um sabor importante, né? Você entender que sobra dinheiro. Muito mais legal que jogar banco imobiliário. Muito melhor, né? E ainda mais quando sobra dinheiro mesmo. Sim. Aí tive o problema que foi a grande, talvez uma das maiores lições de vida que eu tive, que é a questão da reprovação, e como meu pai endereçou isso comigo. E aí, quem surge é um José Cláudio focado, né, em fazer uma boa faculdade. Por necessidade ou você pegou gosto? Como é que foi essa virada? Você Não, consegue refletir sobre foi isso? Porque eu quis me provar e provar para todos em volta de mim que eu conseguia. Uma questão competitiva. Foi. Mesmo. E de brio. Com certeza. Ou seja, eu entendi que aquilo ia definir muito do que eu seria no futuro, embora eu não tivesse ideia do que eu pudesse vir a ser. Mas, eu falei, cara, eu vou conseguir fazer esse negócio, né? E eu coloquei na minha cabeça que se uma pessoa consegue, eu consigo. Mas ele é um melhor aluno da sala. Pois é, mas eu também agora vou ser. E aí meu pai chegou e falou assim, eu falei, pai, eu não sei nem que faculdade eu faço. Ele falou, filho, não tem muito erro. Administração, economia, contabilidade, direito, engenharia. Depois escolhe duas e faz, pô. Não tem, né? Meu pai obrigou todos nós três a fazer 2 faculdades. É o que eu falo sempre, não é um mundo melhor, talvez, mas um mundo mais fácil era, né? E quando você chega hoje, por exemplo, você vai fazer um coffee break, pensa lá na São Paulo. É café assim, café assado, leite assim, assado, de meia dúzia de leite. Outro dia eu fui visitar uma empresa americana dessas marcas importantes, eu não vou falar qual é, e eu peguei um buffet absurdo, restaurante dentro da empresa. Todo mundo conhece a marca, uma das marcas mais conhecidas do mundo. Eles têm um restaurante inteiro, 1000 opções. Bandejão assim, bandejão assado. Tinha 8 qualidades, Zé Cláudio, de leite. Nossa. Leite de amêndoa, leite assim, leite assado, sem lactose, não sei o quê. E eu peguei uma conversa de 2 colaboradores que estavam atrás de mim reclamando porque não tinham leite e tal. 8 opções de leite. Então, acho que nesse sentido também, as nossas escolhas assim, né? Não, você sofria, mas não sofria tanto quanto hoje. Não, exatamente. Né? E no fundo, meu pai foi pro tradicional, poucas escolhas, exatamente o que você falou. Falou, vai fazer 2, né? E uma faculdade complementa 8, eu fiz a outra, eu fiz Direito e Economia. Fiz Direito e Economia ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Como é que é? Mas, bom, também que você já vinha forjado de um ambiente onde você tinha que fazer cursinho, estudar, etc. E tal. Você emendou uma coisa na outra. Exatamente. Né? O teu organismo já estava pronto. Desde essa época, os 3 turnos para mim foi uma coisa natural. Porque hoje eu tenho um dia de trabalho, né, que é um dia de trabalho pesado, como um CEO, mas várias noites, né, eu dou aula. Hoje à noite eu vou dar aula, das 7 às 10h30 da noite, por exemplo. Então, meu dia vai acabar às 10h30, onde eu vou parar para ainda responder algumas mensagens, jantar, tomar banho. Quer dizer, isso foi uma coisa que eu me acostumei desde essa época de ter um dia longo. O relógio biológico já é assim. Já é mais forte. Mas eu canso, não é assim, claro. Não é moleza. Né? Sim. Eu me acostumei com esse ritmo, né, no começo de estudo, depois de trabalho. Então eu fazia faculdade de manhã, trabalhava, fazia estágios à tarde e fazia faculdade à noite. Nessa época de faculdade, veio o boom de internet, né? O boom dos sites, né? Das .com, né? Que a gente chamava na época. Que foi construída a Vila Olímpia, que todo mundo adora passear. Exatamente. A Vila Olímpia era nada, né? Você tinha lá um negócio, tinha pescaria na Vila Olímpia, tá? Tinha um córregozinho, eu passava lá, tinha gente pescando, fora outras coisas que a gente não pode mencionar. E aí começou aquele boom das .com, que foi justamente a construção da Vila Olímpia e Berrini, vamos dizer assim também. Exatamente. Então, eu queria empreender. De novo, meu pai entra na minha vida, falou, eu vou te financiar tanto, né? E foi muito interessante, né? Porque eu fui tocar o que a gente chama de startup hoje, na época nem chamava startup, né? Era empresa, que era um site. Abrir um negócio, começar do zero, né? E aí a gente montou alguns sites, por exemplo, a gente montou um site de investimento que foi pioneiro, a gente montou alguns sites de compra e venda de automóveis. O site mais curioso que eu montei foi um site chamado religiãocatólica.com.br. Religiãocatólica.com.br. Que era um site, né, católico, né, cristão católico, em que a gente tinha conteúdos, né, e de todos os tipos que você possa imaginar, né, e tinha um e-commerce para, sob certo aspecto, sustentar esse processo. Né? E eu peguei o know-how da minha mãe, né? Minha mãe é super católica, tinha feito lá um mestrado. E-commerce de itens religiosos? Olha só. A gente vendia crucifixo, Bíblia, tudo. Medalhinhas. CD, na época, CD do Padre Marcelo, né? Padre Marcelo, claro, pico, estourou. Né? Estourou. Foi quando ele estourou. Isso é muito curioso, né? Eu não sei se fui eu que inventei, eu acho que eu fui um dos primeiros, se não foi que inventou, um negócio chamado vela virtual. Vela virtual? Então você entrava,
Não sei se eu lembro disso. Você fazia um pedido de oração, eu já olhava teu CEP, já tinha feito parceria com várias igrejas, olhava o CEP da igreja mais próxima e acendia a vela, né? Tinha o desenho da vela, né? Não era uma vela também, né? Uma vela só tinha 3 tamanhos, 1, 2, 3, né? Acabou a vela, né? Mas a vela ia diminuindo de tamanho e já mandava a oração direto para aquela paróquia mais próxima da sua casa. E tem missa todo dia, então o padre falava, olha, agora nós vamos rezar aqui os pedidos do religioso. Ele recebia isso no e-mail? Ele recebia no e-mail. E aí Você tá brincando. Ele rezava pelos pedidos do religião católica, aí falava, fulano tá pedindo por tal. Depois etc. A gente vai falar de inovação, né? Mas no final do dia, inovação, quando a gente fala de inovação, todo mundo quer pensar em tecnologia, porque é o mais fácil de pensar. Mas inovação, de fato, são atitudes inovadoras, né? Isso é uma atitude inovadora absurda. Não, Porque no final do dia você tá mandando um e-mail com uma imagem. Exatamente. No fundo, eu meio programava um pouco, aprendi uma noção de tecnologia muito boa nessa época, tecnologia super limitada, mas era super interessante, né? Eu via minha mãe, por ser tão católica, ela falava do santo A, do santo B, do santo C. Eu falei, bem, tem santo todo dia? Ela falou, nossa, acho que tem. Aí eu queria um negócio, santo do dia. Você entrava no site, tinha a imagem do santo, a história do santo, o santo era bom para aquilo, para outro ponto, né? A oração do santo. Aí foi construindo todo esse monte de conteúdo. Tinha um padre que era amigo da família, que foi fazer doutorado no Vaticano, o padre Roberto. Falei, padre Roberto, você vai ser meu correspondente do Vaticano. Então tinha informação. Correspondente do Vaticano. Ele mandava uma carta a cada 15 dias falando sobre o que estava acontecendo no Vaticano, que era curioso. Então, assim, foi uma baita experiência em termos de produzir conteúdo, né? Criar uma arquitetura de tecnologia para sustentar aquilo e tentar plugar um e-commerce que era uma coisa ainda incipiente na época, pelo processo de pagamento, e de entrega, foco, né? Você não queria abraçar o mundo. Você queria abraçar a religião católica. Isso aí, queria abraçar um nicho específico, né? Que deu tudo errado, né? A gente não conseguiu vender praticamente nada, né? E a receita não sustentou, perdi todo o dinheiro, né? E aí, né? Nem com reza salvou. Nem com reza. E rezamos, hein? Aí não foi por falta de apoio. Sim. Mas era um momento difícil ainda, né? Para as .com. Você estava tateando um ambiente novo. Eu conversei com vários investidores, quase trouxe investidores, né? O que seria um ganho muito grande. Mas foi um aprendizado muito grande, porque aí eu já estava fazendo as faculdades, né? E já tive uma experiência empreendedora bem significativa, né? No último dia eu lembro quando, depois de um ano de trabalho, meu pai falou assim, né? Ó, acabou o dinheiro, acabou, hein? Se 1º de dezembro a empresa não tiver decolado, se não conseguir investidor, etc., fecha, né? E a gente tinha 30 pessoas trabalhando. E aí eu lembro que eu fui pro escritório, eu tinha 21 anos, para demitir as 30 pessoas, né? Meu Deus. Eu entrei com 21 e no final do dia saí com 31, com 41 anos, né? Sim. Porque foi dos piores dias da minha vida. Eu olhava pessoas, pais de família, mães de família... De uma ideia sua. Que perderam, né? As pessoas estavam lá porque você criou tudo aquilo. Exatamente, né? Então, foi um grande aprendizado, né? Bom, aí eu acho que vem o ponto aonde eu vou parar em educação. Porque nesse meio tempo, minha irmã está seguindo a carreira embaixo de mim, porque ela é um pouco mais nova, então ela está saindo da escola para entrar na faculdade. Ela vai fazer o quê? Ela fez Direito e Contabilidade. Direito e Contabilidade. Né? O meu irmão fez Poli-GV, fez Engenharia e Administração. E o meu irmão, ele já estava no mercado financeiro, eu estou no final da faculdade, ele está no mercado financeiro e ele vai para Nova York trabalhar em banco de investimento. Pô, achei aquilo demais, né? Primeiro de morar em Nova York. Gordon Gekko. Né? Pô, depois tem um tal de bônus no mercado financeiro. Ninguém falava de bônus. Ninguém falava de bônus. Então, pô, você trabalhou um ano, você vai ganhar isso aqui de bônus? Assim, à vista, assim? Tipo um prêmio? Né? Pô, achei legal isso aí. Pô, quero trabalhar também. E meu pai, né? E aí, fazer uma pausa só para contar um pouco da história do meu pai, né? Nesse contexto de educação e mercado financeiro, meu pai foi um dos professores que trouxe os MBAs para o Brasil, na década de 70. Fez um dos primeiros MBAs no IBMEC, participou da fundação do IBMEC. Foi o fundador da FIA, da área de educação. A FIA era só uma consultoria. Que história. Então, ele tinha uma história de educação voltada para o público executivo. E ele falou, Zé Cláudio, você não quer ir passar umas férias lá comigo? Você tem que, enfim, terminar o último ano da faculdade. Pô, fica lá tem um ambiente ótimo, né? Lá na FIA, né? Porque ele trabalhava na FIA naquela época, né? Ainda está na FIA, mas né, já em posição de conselho, etc. Sim. Então foi muito interessante, porque eu fui para lá meio sem saber, não tinha a menor pretensão em trabalhar com educação. Verdade. Você lembra assim, ninguém falava de MBA, óbvio, não existia nem esse termo aqui. Você queria algum tipo de educação executiva, a alternativa era SEAG,
É isso. E num formato diferente, assim, É isso. até do que a gente conhece hoje. Verdade, um monte de gente fez Meu SEAG. pai foi pro SEAG, meu pai era executivo, mercado de ferramentas, etc e tal. Era meio que, entre aspas, óbvio, não que fosse moleza, mas era óbvio você ir atrás de um SEAG da vida. É isso. Era isso que tinha. Não tinha tanta. Né? Meu pai estava nos Estados Unidos em alguns convênios que ele fazia palestra sobre o Brasil, etc. Ele passou e falou, tem um monte de cara mais velho aqui nessa sala. O que é esse negócio aqui? Aí a pessoa falou, isso é um MBA. Falei, mas como assim? Eu falei, não, o pessoal está num nível de carreira, eles param um ano e meio, 2, vem para cá, volta para o mercado num outro nível. Cabelo branco mesmo. Então foi muito interessante. Então fui passar as férias com meu pai, adorei, gostei. Empreendedor, cheio de opinião. Ainda morava com meus pais. A gente chegava tarde, né? Porque eu não dava aula, mas eu ficava circulando os cursos, via como é que estavam as turmas, né? Naquela época. E a gente conversando, jantando. E conversando como a gente está batendo papo assim. Sim. E eu, pai, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Você tem que estar errado, isso aqui tem que mudar tudo e tal. Imagina, meu pai é a maior referência em educação. Eu querendo dizer para ele tudo que ele tinha que fazer, né? Aí ele pegou, tirou a carteira assim. Abriu um talão de cheque, né? Fez um cheque. Falou assim, ó, você tem tanta certeza assim, você não monta a sua escola. E me deu um cheque. Eu falei, não, pai, tá só dando umas ideias aqui, não queria... Não é bem assim, calma. Calma. Não? Você tem certeza que você tá falando? Você tá me falando por falar? Não, eu acho que eu tenho certeza. Então monta a sua escola. E aí eu peguei o cheque. Peguei o cheque quase tremendo, mas peguei. E aí, nasce a Sampo. Isso daí é 2002. Né? Eu tinha acabado de me formei em 2001. E fui, de alguma forma, fazer uma escola de negócios. Né? Por que o nome? Eu quis sempre te perguntar. São Paulo por causa da cidade de São Paulo. Por causa da cidade de São Paulo. Quando eu comecei... Assim. O nome foi dado pelo meu pai. Né? O meu pai, por viajar bastante, ele conheceu uma instituição que chamava New York Institute of Finance. Que era uma escola de negócios independente de uma grande universidade. E ele falou, poxa, se existe o Instituto de Finanças de Nova York, por que não pode existir o Instituto de Finanças de São Paulo? Então ele tinha aberto uma empresa chamada Sampo Institute of Finance, que era simplesmente uma empresa de consultoria dele. Ele dava alguns pareceres, fazia alguma atividade. Então, no fundo, ele falou, pega a Sampo que está aberta lá e começa. Então eu peguei aquele CNPJ que estava aberto. Dá essa marca aqui para mim, eu vou dar um tapa. Olhei, exatamente, fiz um benchmark e comecei a perceber, puta, realmente, existe o Instituto de Finanças de São Paulo, existe a Escola de Negócios de Copenhagen, existe toda a cidade, tem a Cidade Business School. Eu falei, pô, São Paulo Business School, São Paulo Escola de Negócios, acabou. Escola austríaca. Né? É isso aí. Então foi um pouco nessa linha. Aí nasce a São Paulo. Então, respondendo, né, depois de tanto tempo, né, de onde eu vim, né, claro. Você vê que tem algumas lições muito interessantes, né, um caminho muito improvável. Vira e mexe, hoje eu entro numa sala de aula, encontro um colega da escola, um amigo da escola, o pessoal fala, você tá aqui no curso também? Você não sabia que você também se matricular no seu curso? Tem isso mesmo. Porque isso é meme, né? Tem um meme que circula assim, não tem? Do tal do burrão. É isso. Você já viu esse? Já vi. Que o burrão era péssimo aluno, e obviamente todo mundo chamava ele de burrão, na época era permitido isso, infelizmente, hoje é bullying, claro, obviamente. E aí o cara aparece num restaurante e fala, você está trabalhando de garçom aqui? Eu falo, não, eu sou o dono do restaurante. Foi isso. E isso aconteceu várias vezes, né? E aí, né, você vai ter aula aqui? Não, eu trabalho aqui. Que legal, você trabalha aqui, que bacana. Aí eu vou lá fazer a abertura, né? Oi, pessoal, sou o CEO da São Paulo, tal, fundador. O pessoal começa, você, cara, é a coisa mais improvável do mundo, né? E é muito curioso. Que loucura. Olha só, você teve um pai, né? Olha a influência que a gente tem. Porque quando a gente pergunta, por exemplo, no mercado, uma das perguntas mais difíceis de responder, quando a gente fala do assunto liderança, para quem, por exemplo, participa de processo seletivo, entrevista, é se definir como líder. Como você se define como líder? Porque as pessoas têm dificuldade de falar de si, a gente subestima isso, eu já falei isso aqui antes. E às vezes a gente fica pensando assim, poxa, como é que eu vou me definir como líder? É impressionante quanto pessoas que passaram na nossa vida, professor de escola, o padre, rabino, para quem é da colônia, como diz outro, professor, como eu te disse, professor de universidade, pai, mãe, vovó, tem influência, não só na nossa vida, mas na maneira como a gente depois pega esse conhecimento, ou que foi colocado na gente, né, imputado na gente, para passar para os outros. Você puxa muito dessas lições do teu pai, né? Que presente é isso, bastante. Né? De um jeito, nunca que a gente fala aqui, né? De um jeito torto, claro, né? Uma questão de ter perfil diferente, a vida exigiu isso, mas de um cara que, olha só, sempre confiou,
e incutiu confiança em você. Você vê isso no teu dia a dia, nas pessoas com as quais você se relaciona? Você percebe passando esse bastão adiante? Eu espero que sim. Eu acho que é uma jornada muito longa. Eu tento fazer isso muito com meus filhos, né? Eu tenho 3 filhos. Tenho um menino de 10 anos e um casal de gêmeos de quase 9. Então, eles são muito próximos uns dos outros. Mas é interessante, né? Porque eu tento fazer com que eles não passem pelo que eu passei em termos de sofrimento na escola. Teria sido muito mais fácil se eu tivesse tido uma vida escolar um pouco mais convencional, né? Se tivesse um pouco mais de performance, realmente lá na frente faz diferença, né? Mas você vê, na mesma casa, isso eu me questiono sempre, né? Então, por exemplo, quando você não tem filhos, e aí você está num restaurante, comendo em paz com a sua esposa, namorado, ou com teu par, e aí você vê aquela criançada gritando, correndo no meio das mesas, e você, como todo mundo, é absolutamente crítico. Uhum. Isso é absurdo. Criança mal educada, né? E a gente sabe, como pai, como mãe, enfim, quem educa alguém, o trabalho que dá. Mas tem um treco, como diz outro, com perdão da palavra, que se chama perfil também. Então a gente também, como pai e mãe, tem as limitações do tipo, a educação, a gente dá, cerca, dá exemplo, explica, etc e tal. Mas tem um negócio chamado perfil, né? Então, assim, pelo que você está me dizendo do teu relato familiar, você tem um perfil completamente diferente do teu irmão mais velho, da tua irmã mais nova, talvez, né? A gente não entrou ainda muito nisso. Mas, você vê, dentro do mesmo lar, com a mesma educação, com os mesmos standards, vamos dizer assim, o perfil muitas vezes fala muito mais alto, né? Então é algo que você também vai ter que lidar do outro lado agora, né? Eu acho que a nossa geração foi uma geração criada mais em massa, né? Para quem teve muitos irmãos, pessoal, é isso e acabou e tá lá. Hoje eu procuro entender um pouco nos meus filhos a questão do perfil, né? O sucesso, no fundo, ele é relativo. Sucesso para o filho mais velho é diferente para o meu segundo filho e para minha filha, né, gêmea do segundo, né? Então, eles são completamente diferentes, né? E o sucesso para eles vai ser diferente, né? Então, cada um tem facilidade no esporte, cada um gosta de uma coisa. Isso eu acho muito importante, né? Então, hoje, eu faço coisas parecidas com o que eu tive, né? Na casa, quando eu era criança, quando eu era moleque, na nossa sala de almoço, sala de café da manhã, tinha lousa. Tinha lousa. A gente estava lendo jornal de manhã antes de ir para a faculdade, né? Porque era obrigatório, tá? Eu não fazia isso porque eu achava legal, né? Meu pai obrigava, né? Ele acordava a gente lá às 5h30 da manhã e falava, vai ler, Gazeta Mercantil, né? Não existia nem o valor econômico. E aí, pai, o que é esse negócio aqui de câmbio, não sei o quê? Ele lá na lousa falava, isso. Ele ensinava, né? Então, eu faço isso até hoje com meus filhos, né? Na minha sala de almoço tem lousa, tem um globo, tem um mapa mundi, eu deixo desafios de matemática para eles na lousa, acerta, ganha ponto, troca os pontos por alguma coisa, por exemplo, escolhe a música no carro quando a gente está todo mundo junto. Então, você vai fazendo coisas para tornar a discussão de educação uma coisa dentro de casa, né? Minha esposa lê muito, minha esposa é uma super advogada, né? E que lê muito. Ávida leitora. Super leitora, tem um blog de livros que é super interessante. Qual que é o blog? Até para o pessoal olhar aqui. Chama Livros da Clau. Livros da Clau. Isso. Cláudia. De Cláudia, é isso. Então, eu fico com a parte matemática, história, geografia, ela fica com leitura, português principalmente, né? Então é muito legal, porque... Olha pessoal, como você está replicando, né? De alguma forma, estou replicando, né? E tentando pegar um pouco mais na mão em alguns pontos, até porque nós somos pais de gerações diferentes, né? Meu pai foi pai bem mais novo, né? Num outro nível de independência financeira. Então eu fui pai com 34, já tinha um nível de maturidade e independência financeira maior. Então é mais fácil também de se aproximar. Mas isso é muito legal, né? Porque tá próximo, né? Aí você passa princípios, você passa valores, né? Você mostra o valor do estudo. Você estuda junto, vamos ler, pessoal? Então vamos, todo mundo pega o livro, todo mundo lê 1 hora no final de semana, no sábado, no domingo, todo mundo está lendo. Ou seja, é um processo que é normal ler, né? Vamos fazer exercício de matemática, vamos fazer exercício de raciocínio, vamos fazer tal coisa, vamos falar um pouco sobre história, mas aí aconteceu tal coisa, tal, pega o globo tá aqui, ó, tá vendo? O cara andou daqui até aqui para conquistar tal coisa, você vai mostrando, o pessoal fica... Então, isso é super legal, né? Eu acho que é uma coisa que também, bom, eu por ser professor gosto de fazer isso, né? Tenho facilidade
né? E acabo envolvendo bastante meus filhos nisso. Que legal. Né? Que sorte Legal. dos teus filhos. Espero que Falando sim. do... Claro, não tem dúvida. Alguma coisa de bom vai sair disso. Pode apostar. Falando do business de educação e da Sampol, quer dizer, você abre um business de um negócio que já existe, né? Quando você fala ali de religiãocatólica.com.br, Isso. você estava trazendo um negócio bastante diferente do corriqueiro ali. Até para hoje, para os padrões de hoje, quero eu acreditar. Né? Se a gente falar em 2024, é um negócio que também salta aos olhos. Quando você vem com business de educação, você tem um landscape, mais ou menos um cenário meio que pronto. Se é bom ou não, ninguém aqui está afim de discutir, mas você está em um ambiente de São Paulo, você tem inúmeras universidades públicas ou privadas que, entre aspas, de novo, dão conta do recado. Qual que era a tua proposta de valor de cara? Ela já existia? E quando você olhou para esse negócio, você falou assim, cara, eu vou fazer um caminho diferente? Essa era a tua veia? A ideia era se posicionar, tentar se posicionar um pouco no meio de alguns negócios. Então você tinha as grandes universidades, as principais faculdades, que pegavam os principais alunos de graduação, e sempre teve uma distância muito grande entre a graduação e as aplicações práticas de mercado. Então o que a gente fez? A escola de negócios, ela tem esse papel. Ela vai no estado da arte do conhecimento, na academia, ela vai no mercado e ela fala, bom, o que daqui pode se encontrar? Como é que eu aproximo práticas acadêmicas de problemas do mercado? Mas eu não posso também levar o preciosismo acadêmico para cá. Ninguém está afim, não dá tempo, eu preciso bater meta, tenho quarter para entregar. Então esse é um pouco do propósito. E o Brasil sempre teve boas escolas de negócios, né? A Fundação Getúlio Vargas, a FIA, né, que meu pai fundou, como eu participou da fundação, fundou com outros colegas, o IBMEC, que virou INSPER, a Fundação Dom Cabral. Então, assim, o Brasil estava muito bem servido com escolas fazendo programas de MBAs na ponta. Então, o ponto foi, como é que a gente dá um olhar um pouco mais jovem para isso, um pouco mais moderno. Então, essas escolas, elas eram as escolas de referência, mas elas também não eram para qualquer um. Verdade. Né? E o público mais jovem não estava atendido. Então, eu pensei, bom, eu tinha 24 anos. Acho que um CEO não vai querer estudar na escola de alguém que tem 24 anos. Quem vai querer estudar numa escola de alguém que tem 24 anos? Quem tem 24 anos. Então, a minha ideia foi pegar a base da pirâmide. Então, o posicionamento foi pegar a base da pirâmide, alunos jovens, que ainda não almejam eventualmente uma escola de negócios, que naquela época eram bem superiores a São Paulo, mas que não vão conseguir entrar num programa de MBA, são jovens para isso, mas vão ter acesso a uma educação executiva, né, de alta qualidade, que foi o que a gente sempre se dispôs a fazer. Então esse era o nicho de mercado que a gente queria fazer. Então essa é a fase 1. Eu coloquei na fase 1 que é transformar nada em alguma coisa. Não tinha nada. Tinha uma sala. Sim, você saiu do zero. Do zero, né, com um pouco de investimento, onde eu tinha que começar a fazer esses programas. E a gente fazia cursos abertos e fazia cursos in company, cursos dentro das organizações, né, mais customizados, tailor-made. Então esse era o negócio, né? A gente fez isso de 2002, né, e crescendo, ganhando volume, conseguindo ter um pouco mais de musculatura. E assim, o grande breakthrough pra gente foi 2011, quando a gente foi ranqueado pelo Financial Times como uma das melhores escolas para executivos do mundo. O que na tua interpretação fez vocês chegarem a esse marco? O que chamou a atenção dessa turma? Qual que era a assinatura? Eu acho que qualidade em muitos dos temas que a gente fazia. A gente conseguiu criar um corpo de pessoas em volta da gente que fez a diferença. Uma comunidade. Uma comunidade de professores, uma comunidade de alunos, e é isso que faz a escola. Os sponsors dessa ideia. Escola boa, escola de professor bom, aluno bom. Se tiver método, melhor ainda. E a gente era uma escola que começou a ter alunos cada vez melhores. Então a gente vinha, o pessoal que fazia FEA na USP, vinha fazer curso na São Paulo. O pessoal que fazia GV, vinha fazer curso na São Paulo. O pessoal que na época fazia IBMEC, que não chamava INSPER, vinha fazer curso na São Paulo. O pessoal da São Francisco, que fazia Direito, vinha fazer curso na São Paulo. PUC Direito, vinha fazer curso na São Paulo. Então as pessoas vinham. Então a gente conseguiu atrair meio que as melhores cabeças das melhores universidades públicas, federais, estaduais, e a gente tinha professores, até pela conexão que eu tinha com meu pai, eu consegui levar um corpo de professores para cá. Nessa época eu já estava também no mestrado e no doutorado, então eu convivia com esses professores também em formação, né? Eu via, pô, esse cara é muito bom, vem para cá, nossa, essa moça aqui é um espetáculo, vem para cá, excelente professora. E a gente foi juntando, e muita seriedade, muita dedicação, né? Um nível de trabalho, jornada de trabalho de 15, 16 horas todos os dias, né? Para conseguir. Então,
E, de fato, a gente começou a ser percebido, né? A primeira vez que eu percebi que estava dando certo, eu estava no aniversário, né? E eu estava numa roda e tinha uma pessoa atrás de mim, numa outra roda, falando: eu estou fazendo um curso espetacular, incrível, mas uma escola, vocês precisam fazer. Tá? E eu assim, né? Eu falei: caramba, qual que é a escola? Aí ela falou assim: na Sampo. Eu falei: caramba. E tem uma coisa muito curiosa, a gente não se chamava de Sampo, porque a escola chamava Sampo Institute of Finance. Então, quando ela falou Sampo e caiu uma ficha, na semana seguinte, a gente procurou uma agência de publicidade e falou: troca a marca. Tira o Institute of Finance da marca e deixa só Sampo. Por quê? Porque a gente é chamado assim. Ou seja, isso foi muito marcante para mim, né? E foi muito legal, porque depois eu fui bater papo com essa aluna, e aí depois me apresentei para ela e foi super legal, né? E, enfim, foi uma baita de um aprendizado também, né? Mas Que você vê, loucura, né? Foi super sem querer, né? Super. Sem querer, assim, no sentido de Você vê como me isso é esbarrei com a impactante. situação, né? Às vezes isso é mais impactante do que sair numa capa de jornal, alguma coisa relacionada ao teu negócio. É. Isso é real. Real. Isso é palpável. Né? É muito tá legal. ali na tua frente. Esse tipo de depoimento verdadeiro. Uhum. Né? Quando a gente olha para o Brasil, já tiveram alguns governos, sem querer expor, que usaram a assinatura pátria educadora, coisas relacionadas assim. Mas o Brasil, a gente sabe disso, até em diversos aspectos. Por exemplo, minha mãe, que Deus a tenha, estudou em escola pública, Caetano de Campos, lá na Praça da República. Uhum. Cara, o nível dos professores e das escolas públicas era um negócio que, assim, outro dia, mexendo nessas caixas e coisas de família, eu achei textos dela, diário, etc. e tal. Uma escrita de adolescência. Uhum. Impressionante. Tá? E não estou aqui querendo fazer apologia a uma geração melhor que a outra. Eu detesto essas coisas. Eu detesto demonizar gerações, inclusive Claro. classificá-las por modelo de iPhone. Eu acho isso o fim da picada. Superficial pra caramba. Claro que a gente tem que levar em conta o quanto isso influencia também. Influencia a educação e o mundo que a gente está. Mas quando a gente olha para o espectro da educação hoje brasileira, a gente tem a sensação, posso estar falando a maior groselha do mundo aqui na tua frente, de que a coisa foi, e parece até um método, de ir por água abaixo. Você que é um cara que está 100% inserido no contexto, você vê a minha colocação como errada? Estou sendo leviano? Estou pegando pesado demais? Como é que está esse contexto hoje na tua cabeça para quem está inserido nesse ambiente? Falando da educação como um todo, esquece Claro. essa um pouco. Não, a educação pública, por exemplo, ela tá piorando, né? A gente tem alguns índices de melhora, mas a educação vem piorando. Eu entendo bem o que você está falando, né? Meu pai também fez uma parte da escola pública. No final, né, nos últimos 3 anos, ele pediu para o meu avô para ir para uma escola privada, né? E meu avô tinha estudado muito pouco, não dava valor para isso. Meu pai, por alguma razão, quis ir fazer Bandeirantes, né? Então meu pai terminou a educação básica no Bandeirantes. Mas tem uma coisa interessante que eu comentei, que assim, a educação, a escola, ela é feita por bons professores e bons alunos. Quando o professor não quer dar aula na escola e os melhores alunos não procuram tal escola, essa escola vai acabar. E é o que está acontecendo hoje com uma parte das escolas estaduais e federais. Então é um processo. Ele está acontecendo. Então muitos mestrandos, doutorandos, jovens doutores, eles têm menos apetite em entrar numa carreira acadêmica, né, num conjunto de universidades. Bom, se essas universidades não tiverem as novas gerações, né, com professores que vão ser formados, professores brilhantes, bem formados, vai ser difícil, né, conseguir manter o mesmo nível da geração passada. E a mesma coisa com os alunos não estão mais prestando. Então, alguns tipos de vestibular. Então, a escola pública, né, que se perdeu por algumas gerações, que era a grande referência da geração, acho que dos nossos pais, que foi perdendo ao longo do tempo. Nossos pais não quiseram que a gente estudasse em escola pública. Eles já, para quem pôde, sempre passou por uma escola privada. Então, o Brasil ainda não pegou a educação como um projeto de Estado. A gente tem ações governamentais, na minha opinião, ainda muito superficiais. O Brasil está discutindo o modelo do ensino médio, né? O novo ensino médio, que talvez fosse ser o novíssimo ensino médio, porque queriam mudar de novo o novo que não tinha sido implantado. E a discussão não precisamos ter espanhol, não precisamos ter espanhol. Assim, se você olhar
o nível, né, de dificuldade de implementar o básico bem feito, você discutir quantas horas, se vai ter ou não vai ter espanhol, acho que a escola tem outros grandes desafios para superar. A gente, quando pega a população mais pobre, as pessoas não conseguem ir para a escola. Sim. As pessoas e não o que o conseguem se Covid fez com alimentar. isso? O Muita gente acabou não com a voltou escola. nunca mais para a escola. Nunca mais. Foi engolido pela rua. Acelerou brutalmente, por exemplo, o descasamento entre idade e série. Né? A idade da criança e do adolescente versus a série que ele está. Atrasou todo mundo. Né? O Brasil tinha melhorado bastante isso 10 anos atrás. Agora a gente piorou de novo nesse dado. Então, a gente não criou um ambiente social sustentável para fazer com que as crianças, os adolescentes e os jovens estejam na escola de forma consistente. Eles passam pela escola. Mas qualquer necessidade de trabalho, e todas essas famílias têm necessidade de ter mais uma pessoa gerando renda, para o básico, Claro. para comer, para se vestir, para comprar um remédio, elas vão abandonar a escola. O ciclo da escola ele é longo. Né? O ciclo escolar completo, que se aproxima de 15 anos, ele vai desaguar em alguma forma no ensino técnico, numa faculdade, para você daí ir para o mercado de trabalho. Então, é muito tempo, né? Você vai passar 20 anos para desaguar no mercado de trabalho. Então, entre 15 e 20 anos para você desaguar no mercado de trabalho, com 2, 3 filhos, você já está na família, o pai e a mãe ali precisam estar muito bem estruturados financeiramente. E eles não estão. Não estão financeiramente, não estão socialmente. Então, o Brasil não criou ainda uma capacidade de manter as crianças na escola, os jovens na escola, por tanto tempo, embora tenha algumas iniciativas muito boas. Eu acho que o FIES, o financiamento estudantil, é bom, perderam a mão, exageraram, distorceram, mas a ideia é boa. O ProUni é muito positivo, né? O Pé de Meia, que é o novo agora, tem um dado positivo, né? Ou seja, eu vou te dar dinheiro, né, se você ficar na escola. E quando você completar cada ano do ensino médio, eu deposito para você aqui numa poupança mais um dinheiro. E depois no final você saca tudo. Então, ou seja, é legal, melhora. É um incentivo. Né? Mas a gente precisa fazer isso em larga escala por muito tempo. A gente precisa fazer isso 20, 30 anos. Né? Para conseguir transformar de fato a educação do Brasil, levar para um outro nível. Perfeito. Quando a gente estava comentando aqui antes da gravação do pod, o quão é difícil a gente ter a atenção das pessoas hoje, né, no mundo que a gente vive. A gente estava falando de intoxicação, de informação e tudo mais. É uma grande luta, não só em sala de aula, porque, por exemplo, você transporta você lá, Zé Cláudio, dentro da sala de aula. Para você manter a atenção daquela turma, você falou, pô, dou aula das 7 às 10 e tralalá. Para manter a atenção da turma, é um desafio que eu tenho, que você tem, etc e tal. Porque a gente está disputando com o celular, a turma está com o notebook dentro da sala de aula. Não tem como você evitar isso. É uma etiqueta que é impossível de evitar. Para onde vai a educação no ambiente, ou a educação viável, para que essas pessoas não só absorvam, mas aprendam o que está acontecendo ali dentro daquela sala, né? E, obviamente, tem utilidade para levar isso para a rua. Como é que você vê isso? Hoje, acho que o grande desafio que a gente tem é essa mudança tão veloz, advento de inteligência artificial, por exemplo, que muda drasticamente o jogo profissional, o jogo do trabalho, e no fundo traz uma necessidade de recapacitação, de aprendizagem ao longo da vida profunda. Muitas pessoas entenderam, eu preciso do termo em inglês, né, lifelong learning, eu preciso do reskilling. Mas tem uma distância muito grande entre esse desejo de aprender alguma coisa e a conquista do aprendizado. Ou seja, desculpa te interromper, não adianta chegar no LinkedIn e colocar no seu título Lifelong Learner se não fizer exatamente o que a gente provavelmente vai ouvir agora. É verdade, é isso. Então, as pessoas estão confundindo muito entender e conhecer de aprender e conseguir fazer alguma coisa. São dois mundos distintos. Né? Tem um filósofo sul-coreano, né, Byung-Chul Han, que fala: estamos vivendo a obesidade do conhecimento. Ou seja, de fato o conhecimento é tão acessível, tem tanto conhecimento, que as pessoas consomem conhecimento de uma forma tão profunda, de uma forma tão intensa. É tanto conhecimento que todo mundo sabe um pouco de tudo. Mas saber um pouco de tudo é você conhecer alguma coisa. É você entender uma coisa. Não é você aprender e não é você conseguir fazer alguma coisa. Então, se eu vamos falar sobre inteligência artificial. Não, inteligência artificial é muito importante. As pessoas conseguem bater um papo de meia hora sobre inteligência artificial. Provavelmente de uma forma mais rasa.
Tá bom, então você entendeu minimamente. Mas você sabe fazer? Você consegue fazer um projeto de implementação de dados em que você organiza esses dados, faz perguntas de negócios, começa a criar hipóteses, começa a ter respostas usando estatística, matemática, usar alguns algoritmos, até chegar na inteligência artificial, tem uma camada. Sabe fazer isso? Não. Então você não sabe inteligência artificial. Certo? Você talvez tenha entendido. Você entendeu um pouco sobre inteligência artificial generativa. Ou seja, você tem uma noção mínima, mas são distinções, né? E isso é uma grande armadilha, porque esse conhecimento ilimitado, esse conhecimento abundante é uma armadilha, porque a gente se sente mal de não ter conhecimento, de não saber uma sigla, de não saber um acrônimo. É o bingo corporativo. Tem que saber tudo, né? ESG, sei o que é. IA generativa, sei o que é. Tem que saber tudo, né? Mas todo mundo sabe muito pouco sobre esses temas. Isso dificulta muito a empregabilidade, porque as pessoas ficam muito superficiais, né? E não é má intenção. As pessoas acham, não, todo dia quando eu vou trabalhar, eu estou fazendo tal coisa, estou tentando ver isso, eu estou me atualizando fazendo tal coisa. Então, existe a importância de fazer isso para entender temas novos, conhecer temas novos, abrir a cabeça, né, ver pontos de vista diferentes. Mas em alguns momentos a gente tem que escolher temas para falar, não, dado tudo que eu estou ouvindo aqui nessa minha semana, nesse mês, eu escolhi esse tema como um tema super relevante em que eu vou aprender, né, em que eu vou ser capaz de fazer alguma coisa. E aí, em termos práticos, a gente tem que trocar todos os verbos passivos, que é ouvir, assistir, ler, que são muito importantes, obviamente, por verbos ativos, que é escrever, que é falar, que é discutir, que é fazer, porque isso é o que vai distinguir o entender do aprender. Então, remédio contra a obesidade do conhecimento, né? Em alguns momentos, né, dizer não para um excesso, né, de conhecimento, para um excesso de conhecimento muito raso, e a gente vai para algumas brigas. Vamos escolher alguns temas em que a gente vai selecionar para aprender com calma, sem pressa, sem grandes cobranças, para tentar ir evoluindo, conversando com pessoas, pegando dicas. Aí você vai ler, escrever, ouvir, discutir, você vai fazer um monte de coisa aqui, né? Esse processo de aprendizado, ele certamente vai ajudar as pessoas a serem mais efetivas e mais valiosas, né? Mais úteis para o mercado de trabalho. Cara, isso tem muita conexão com como a turma chega nas mentorias, sabia? Para falar comigo. Porque assim, é o papo do FOMO, né? Sim. Todo mundo tem que estar conectado com todas as hashtags possíveis. Acho que eles têm medo de ficarem de fora desse mundo como um todo, seja ele online ou offline. Tem uma questão da empregabilidade. E tem aquela ansiedade e angústia de ficar obsoleto, né? Seja com filho, seja com mercado, seja dentro de qualquer tipo de conversa, e não parecer inteligentinho, né? As pessoas vêm com esse pânico. Eu costumo falar com elas que é o seguinte, né? Quando a gente fala de carreira, até de conhecimento, muitas vezes, principalmente no mercado de hoje, o mais difícil, eu brinco que tem a ver com relacionamento amoroso, né? O mais difícil não é você se apaixonar por alguém. O mais difícil é você abrir mão de todas as outras pessoas do mundo. Esse é o grande exercício no ambiente de mentoria, né? Definir um caminho e seguir com ele, sem compromisso com o erro, mas seguir com ele. Se a gente detectar no meio do caminho que está errado, tudo bem, né? Reajusta, troca de rota e tudo bem, mas tem muito a ver com isso. Tem. Né? A gente vive num mundo, esse mundo contemporâneo, que eu falo, né, por sorte, por azar, você goste, você não goste, você queira, você não queira, a gente está vivendo uma mudança de era. Né? Imagina você está na Idade Média, na Europa continental, onde a igreja era o grande alicerce da sociedade. A gente vai entrar no iluminismo, em que a razão passa a ser, né, o confronto com o divino, a ciência. E você fala assim, olha, eu queria te avisar, né, que vai mudar, viu? Nós estamos mudando de era, né? Quem ia entender que estava mudando de era? Ninguém. Ninguém consegue entender uma mudança de era quando você vive a era. E agora a gente está vivendo essa mudança de era. Então, saída do mundo moderno para o mundo pós-moderno, o mundo contemporâneo, de fato tem uma série de mudanças nas relações sociais muito forte. E passa por uma coisa que você falou muito importante. É um mundo de muita abundância. É um mundo onde a gente pode muita coisa. É um mundo que tem muita alternativa. E isso deixa a gente extremamente ansioso. Porque, e vazio. Olha que loucura. Claro. Porque quando a gente escolhe uma coisa, a única certeza que a gente tem é que a gente deixou todas as outras para trás. Né? E a gente não se apega na nossa escolha especificamente. É muito difícil. Né?
de fazer a escolha. Mas a escolha tem que ser feita também para o processo de aprendizado. Não adianta escolher tudo. Né? Como na vida amorosa, não adianta escolher todos. A gente vai ter que fazer escolhas. Né? Acho que faz parte de qualquer vida. Perfeito. Você falou muito da questão do aprendizado, que é de fazer, né? E além do ler, ouvir, assistir, etc. e tal. Mas em algum momento, acho que o Zé Cláudio também lê, assiste e bebe de informações em algum lugar. Aqui a gente tem, vou dizer que chama um quadro, acho que é muita pretensão, mas a gente sempre pega dicas das pessoas que participam aqui, por exemplo, de leitura ou de algo para assistir. Pô, você é um cara 100% conectado com a educação e que todo mundo teria o maior interesse de ouvir do Zé Cláudio Secura, por exemplo, o que ele está lendo, Claro. o que você recomenda ler. Perfeito. Né? Eu recebi, inclusive, uma dica, até para te passar do meu cunhado, Beijo Mal, que é o seguinte, ele me passou um livro, eu tô louco para comprar, aqui ao Vivo a Cores, já passando para vocês, que é chama Misbelief. Em português a gente vai achar aqui a versão em português, que ele mandou a versão em inglês, de um cara chamado Dan Ariely, que é What Makes Rational People Believe Irrational Things. O que Muito faz legal, pessoas racionais acreditar em coisas irracionais. Né? Isso me trouxe um grande interesse. Mas do teu lado, o que você tem de dica? O que você tem bebido atualmente do ponto de vista de leitura ou de... Olha, eu tenho lido... eu li uns livros meio diferentes, tá? Então eu citei esse filósofo sul-coreano, né? O Byung-Chul Han. Byung-Chul Han. Ele tem um livro muito legal que chama Sociedade do Cansaço. É um livro capinha roxa, bem pequeno, né? E ele é um tapa na cara nessa sociedade de desempenho. Nessa sociedade que tem que ser bom em tudo. Tem que ser bom em tudo. Você sai para jantar sexta-feira, o amigo tomou um vinho, você tomou 2, né? Amanhã você vai correr 10 km, eu vou correr 12. Eu vou postar. Exato, eu tenho 2 filhos, eu tenho 3. Eu não posso só ser, eu preciso parecer. Exatamente. Então, essa sociedade, né, da competição, do saber tudo, do querer estar em tudo, da onipresença, é a sociedade que está deixando a gente cego para uma série de coisas e que está impedindo, diminuindo nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de refletir. Né? De ter critério. É muito interessante, porque o Fórum Econômico Mundial fala assim, olha, você precisa aprender a pensar criticamente. Você precisa aprender a pensar criativamente. Mas o que vem antes de pensar criativamente e pensar analiticamente? Pensar. Refletir. Né? Que horas que vocês estão assistindo a gente para pensar? Que horas você contempla alguma coisa? Contemplar. Então, Sociedade do Cansaço fala bastante sobre isso. Eu li um outro livro que eu também terminei de ler agora, é do Mikio Kaku. Kaku com K. É um nipo-americano. Mikio? Mikio e se escreve Michio. Que chama God Equation, né? Que seria traduzido na equação de Deus, né? Que é um livro de física, mas não é um livro de física com conta, ele é um livro de física de conceitos, em que mostra o trabalho dos melhores físicos do mundo tentando unificar todos os campos de todas as equações, né? Todas as equações, todos os campos da física numa equação só. Olha né? só. Um trabalho super interessante. Tem uma coisa meio Oppenheimer, né? Exatamente, um negócio super curioso, interessante. Outro livro que eu estou lendo, que é um dos melhores, acho que é o do Miguel Nicoleles. Eu não lembro o nome do livro. Tá. Ele é um... A gente acha. Que é sobre o cérebro, né? É um livro meio grande, mas ele é um livro muito interessante agora nessa era de inteligência artificial, aonde ele vai sempre fazer uma separação, uma dicotomia, mostrando o que é um computador e o que é o computador humano. Então, o que é o ser humano e o que são as máquinas. E nesse grande confronto, mostrando como o computador humano cria informações biológicas, como que esse computador trabalha, né? Quais são as vantagens competitivas que o computador humano, né, a nossa máquina, que é o nosso cérebro tem, versus toda a tecnologia criada, né? E por que a inteligência artificial não vai, sob nenhuma hipótese, sobrepor essa inteligência humana. Então, esse livro é muito interessante, é um livro razoavelmente técnico, mas ele é muito didático, então é bem interessante para quem não conhece o Miguel Nicoleles, é um grande neurocientista, está na Universidade de Duke, e foi, eu acho que, o pioneiro no mundo na criação do que se chama hoje de internet do cérebro, né, que são as conexões cerebrais, ou seja, você fazia as coisas pelo pensamento, né? O primeiro grande feito dele, que
mostrou essa teoria quando ele coloca um macaco jogando videogame com os braços, né, presos, e o macaco está jogando pelo pensamento. Olha Né? isso. É muito interessante. Ele fez isso em 2002. Neural. Neural. Conexões neurais. Muito interessante. A Neuralink, que é a empresa do Elon Musk, fez isso em 2022, 20 anos depois. Né? Então ele acho que é um livro muito interessante. Ou seja, o Kasparov, o prazer dele de jogar xadrez ainda está garantido. Está garantido. E se você for ver todos os jogadores de xadrez que perderam para as máquinas, depois alguns ganharam das máquinas criando jogadas novas. Olha só. Porque a máquina só sabia jogar Ou seja, a beleza da nossa convivência com a tecnologia. É muito legal, né? Vamos juntos para um lugar melhor. É. Cara, super obrigado, viu? Imagina. Um prazer esse papo contigo. Uma Obrigado. aula, né? Obrigado, Você imagina. falou com alguém que conhece de fato. Imagina. Temos lastro de educação. E eu acho que aqui. muito legal é poder reviver essas coisas para contar. Não é? Fiquei super feliz de dividir isso com vocês. Pô, que bom. Porque Legal. assim, normalmente assim, o prêmio é pra gente, né? Não, A gente imagina, bate foi o muito papo e legal. aprende. Mas que bom que você Foi muito legal. curtiu também. É foi uma legal grande fazer visão. uma viagem na nossa própria história, né? É verdade. Mas que bom. Obrigado por tudo. Obrigado a você. Adorei o nosso Adorei. papo. Amém. Pessoal, obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. A gente se vê tanto no Spotify quanto no YouTube. A segunda temporada do Café com Sal vem com tudo. E de novo hoje a gente foi brindado com a presença do José Cláudio Securato, CEO da Sampo Escola de Negócios. Um abraço para vocês, muito Life Mix para se hidratar, claro. E até a próxima. Tchau, tchau.